Vai compartilhar a palavra de Deus. Eu quero convidar a igreja para mais um momento de oração. Peça ao Espírito Santo para falar o teu coração nessa noite. Nós vamos trabalhar um pouco o livro do profeta Jeremias, e eu creio que tem resposta de oração para os alvos de Deus nessa noite. Você é um alvo de Deus? Amém. Louvado seja o Senhor. Então vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por cada momento desse culto. Nós entregamos a Ti. O Senhor é o único digno de receber louvor e adoração. Só o Senhor é Deus. Pai, abençoa-nos com a Tua palavra. Peço que o Senhor me use, me capacite a transmitir a unção do Teu Espírito, e que o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs estejam preparados para receber essa semente preciosa que é a Tua palavra. Assim eu oro a Deus e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jeremias, fiel até o fim. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu convido você a abrir comigo primeiramente no capítulo 12 de Jeremias. Eu vou ler dos versículos 1 ao 4. Depois, durante a mensagem, a gente vai passar por vários textos dentro do livro de Jeremias. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raiz e destinam-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva do campo por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Esse é um pequeno trecho dentro do livro do profeta Jeremias. Dá para ver que Jeremias estava revoltado, por causa da prosperidade, porque os maus estavam deitando raízes, porque a nação de Judá estava vivendo numa idolatria e num pecado, havia deixado Deus verdadeiro e servindo a falsos deuses, haviam levantado ídolos, imagens, e se prostravam diante delas. E Deus levanta Jeremias, ainda jovem, para levar para a nação de Judá, para o reino do sul, uma mensagem pesada, uma mensagem de juízo iminente. O livro de Jeremias, aliás, o nome Jeremias, ele significa o Senhor exalta. É uma das traduções do nome de Jeremias. E só para nossa curiosidade, ele profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá. Ele pegou o final de Zedequias, a Babilônia invade e domina, destrói Jerusalém, destrói o templo, arrebenta com os burros da cidade, leva aquele povo cativo para a Babilônia, e lá eles ficaram como escravos no cativeiro de 70 anos. Jeremias foi levantado para profetizar a iminência desse juízo, para que o povo ainda se voltasse para Deus. Havia já um juízo determinado por Deus, porque Manassés, filho de Ezequias, havia cometido terríveis atrocidades durante o seu reinado. Desde o tempo de Manassés havia sido determinado um juízo para a nação, mas eles poderiam arrepender-se. Eles tiveram tempo para se voltarem novamente ao Senhor. Mas apesar de toda a palavra, de toda a profecia, de todo o alerta que Deus deu, principalmente através de Jeremias, a nação continuou na idolatria, no pecado, fazendo o que dava na cabeça, fazendo a sua própria vontade, levantando templos para deuses pagãos dos povos que rodeavam a nação de Judá. E Deus chegou no momento em que o limite da sua longanimidade, da sua paciência esgotou, e ele então envia o juízo. E Jeremias, ele é levantado justamente para pregar essa mensagem dura para o povo.
Então nós imaginamos, né, a partir daí, e se você já leu o livro de Jeremias inteiro, aliás, ele é um dos livros onde Deus mais responde a um profeta. Quase todas as orações de Jeremias diante de Deus, elas acompanhavam uma resposta de Deus, um assim diz o Senhor. Jeremias falava com Deus e a pouco vinha, assim diz o Senhor. Por isso que o livro de Jeremias ele tem muitas instruções para a nossa vida. E por ele pregar juízo e condenação para o povo, confrontar o rei, confrontar os governantes do rei, confrontar os falsos profetas, confrontava os sacerdotes que estavam também na idolatria e confrontava o povo. Imagina o quanto de perseguição e o quanto que Jeremias foi odiado durante a sua vida. Deus proibiu Jeremias de se casar e ter filhos, e era uma proibição mostrando que aquela geração seria levada a juízo. E uma das formas que Deus quer mostrar para aquele povo era proibindo o profeta de casar e ter filhos, porque a geração iria sofrer o juízo de Deus. Jeremias sofreu perseguições, sofreu desprezo, sofreu humilhação, passou por escassez, sofreu traições. Muitos foram mortos por servirem fielmente a Deus e se tornaram mártires. E Jeremias, Deus poupou a vida dele apesar de todo o sofrimento, de tudo aquilo que ele passou durante a sua vida. Foi jogado no cárcere, foi amarrado num tronco, foi espancado por um outro profeta falso, foi jogado dentro de uma cisterna que já quase não tinha água, ficou com os seus pés atolados naquele lodo, foi salvo, protegido pela misericórdia de Deus. E eu às vezes me pergunto, por que Deus permite um servo fiel sofrer tanto assim para exercer o seu ministério? Basta a gente olhar também para o Novo Testamento, né? Os discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus Cristo, todos eles, com exceção de João, sofreram mortes através de martírio, passaram por sofrimentos terríveis, mas eles mantiveram a fidelidade ao seu chamado. E Jeremias é um exemplo de alguém que também passou por um sofrimento terrível durante o seu ministério, mas ele se manteve fiel até o fim. E esse é o tema da nossa mensagem nessa noite: manter-se fiel até o fim, mesmo quando tudo conspira contra a nossa vida. Você manter-se fiel ao seu ministério, ao seu chamado, seja ele qual for, mesmo que há inúmeras contrariedades e obstáculos para você exercer o teu chamado, o teu ministério, a tua vocação, o teu talento diante de Deus. Jeremias enfrentou todas as dificuldades que se possa imaginar, mas ele perseverou em toda a contrariedade. E amados, essa característica dele, apesar de ele ter um temperamento melancólico, né? Jeremias, ele tipifica um temperamento melancólico. Aliás, ele escreveu também o livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, a dor que ele sentia, apesar de toda a perseguição daquele povo, ele ainda intercedia a Deus por aquele povo, ele ainda sentia compaixão, porque ele sabia que viria o juízo, mas ele tinha uma expectativa que houvesse arrependimento e transformação no coração daquele povo. Muitas vezes nós temos contrariedades na nossa vida, situações que afrontam a nossa paz, o nosso sossego, e muitas vezes nessas horas acontece de perguntar para Deus, como Jeremias perguntou: Senhor, os maus estão indo bem, eles estão prosperando, eles estão ficando raízes, quando que o Senhor vai exercer aí o teu juízo contra toda essa maldade que existe no mundo? Quem já não pensou assim, né? Quando a gente olha toda essa maldade que está acontecendo no mundo aí fora, toda a corrupção, toda a violência contra crianças, contra pessoas inocentes, guerras, e às vezes a gente pergunta para Deus: até quando, Senhor? Até quando que a situação vai continuar assim, ó Deus? Eles
criaram raízes, eles dão fruto, eles estão prosperando em toda a maldade deles. Quando que o Senhor vai arrancá-los dessa situação? Chegou no momento em que ele queria ver também Deus exercendo o seu juízo e a sua justiça. E em meio àquela situação, ele diz para Deus: mas o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. O Senhor me vê. E o Senhor prova o meu coração. Amados, essa palavra se encaixa para aqueles que estão se mantendo fiéis a Deus na sua caminhada de vida cristã. Seja no ministério ou não, todos nós temos um ministério para exercer. Pelo menos um todos nós temos. Paulo chama de o ministério da reconciliação. Que é você ser um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam reconciliadas a Ele. O ministério que você transmite através da sua vida que você é de fato um cristão, um servo de Deus. Existem outros ministérios. Ministérios na área da música, na área da pregação, na área do serviço, na área de cuidar das crianças, do ensino, de missões. Existem talentos e dons que Deus distribuiu para cada um de nós. O que temos feito com tudo isso? Será que nas horas das provações, das dificuldades, nós abrimos mão daquilo que o Senhor nos tem confiado? Será que por um sonho maior de prosperidade, de riqueza, de um negócio, de algo que encanta os nossos olhos, a gente encosta o nosso chamado, coloca na gaveta, põe para trás, em segundo, em terceiro plano? Jeremias poderia ter tido uma vida totalmente diferente. Quando o Senhor chama ele, ali no capítulo 1, você vai ver que havia desde o nascimento um chamado para a vida dele. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, antes que nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Já havia um chamado, era um predestinado de Deus para ser profeta. E quando ele recebe esse chamado já adulto, ele diz para Deus: ah, Senhor Deus, eu que não sei falar porque eu não passo de uma criança. Em outras palavras, ele disse: eu não sou capacitado para isso que o Senhor está me chamando. E Deus confirma para ele: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar falar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E Deus livrou ele durante todas as perseguições que ele passou na vida dele. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Quando Deus chama para algum ministério, Ele capacita. Deus chamou Jeremias e tocou na boca dele, igual Ele fez com Isaías, né? E quando Deus toca na boca dele, uma unção do Senhor estava vindo sobre a vida dele, para que ele exercesse o seu ministério como profeta. De alguma forma espiritual, Deus toca nas nossas vidas, para que a gente sirva aos propósitos de Deus. Nós precisamos estar atentos, amados, para aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Para todos nós há um chamado. Nós não fomos chamados para cruzar os braços, para vir no culto uma vez por semana e voltar para a nossa casa e não fazer nada. Nós somos chamados para exercer um ministério. Nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo nesse mundo. A nossa vida precisa resplandecer aquilo que nós profetizamos com a nossa boca no ato que fomos batizados. Naquele momento em que você desceu as águas e disse: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu recebo Ele como meu Salvador, eu creio que Ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo está em nós para que a gente possa exercer o nosso chamado. A nossa vida deve resplandecer a presença de Deus. Esse é o nosso maior chamado. Paulo chama embaixadores de Cristo, representantes de Deus nessa terra. Vai ser difícil, vai haver oposição, Satanás vai se levantar contra, sem dúvida. Pessoas vão se levantar contra, nós vamos ser traídos, vamos ser desprezados por outros, sem dúvida.
vamos passar por humilhações, vamos sofrer preconceitos lá fora quando nos identificamos como cristãos, sem dúvida. Jeremias sofreu tudo isso e muito mais, mas se manteve fiel até o fim. Eu poderia pegar aqui vários personagens da Bíblia, mas Deus me tocou a pegar Jeremias, né? Talvez porque eu me identifico muito com ele. Eu também tenho um temperamento meio melancólico, né? Me identifico muito com Jeremias. Jeremias, ele expressava constantemente o que ele estava sentindo no coração. E lendo o livro você vai ver como era transparente o coração desse homem, desse servo de Deus. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente, né? Por exemplo, no capítulo 4, no versículo 1, Jeremias está chamando o povo ao arrependimento. Como a palavra de Deus tem nos chamado também constantemente a nos voltarmos ao Senhor. E ele diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Ele continua no versículo 14, ainda no capítulo 4. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedará contigo os teus maus pensamentos? No domingo passado a gente pregou algo semelhante sobre isso. Libertação de maus pensamentos, libertação de um cativeiro da mente. E Jeremias estava dizendo isso, né? Até quando você vai hospedar, vai guardar na tua mente, no teu coração, maus pensamentos, maus desejos? No nosso boletim, na capa do boletim, tem uma mensagem que fala de onde brotam todos os males, né? Aliás, o texto diz: todos os males, eles brotam da onde? Qual é a fonte de todo mal que há no ser humano? É o coração. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Do interior do coração do homem brotam os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Foi Jesus Cristo que disse isso. Então nós precisamos guardar o nosso coração, proteger a nossa mente, lavar o nosso coração de toda malícia. E Jeremias pregava isso ao povo, mas não lhe davam ouvidos, não lhe davam atenção à sua pregação. No capítulo 6, no versículo 16, ele diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles respondiam: não andaremos. Havia um chamado de Deus para que o povo se voltasse ao bom caminho, às veredas antigas, ao caminho conduzido pela palavra de Deus. Jeremias pregava isso, mas eles respondiam: não iremos, não queremos. Coração obstinado, coração duro. E em meio àquela situação, Jeremias continua insistindo. No capítulo 7, no versículo 3 e 4, ele diz assim, note que quase toda a frase começa com assim diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que estava acontecendo, amados? Os falsos profetas, o sacerdócio corrompido, eles acreditavam, porque o templo de Deus estava levantado ali em Jerusalém, que jamais Deus permitiria que uma outra nação tomasse, derrubasse o templo e levasse o povo para o cativeiro, levasse cativos. Então eles não acreditavam na pregação do servo de Deus, eles acreditavam naquilo que os falsos profetas profetizavam. E o que os falsos profetas estavam profetizando? Jamais Deus vai destruir Jerusalém. O templo do Senhor está em Jerusalém. O povo adorava falsos deuses e também ia no templo levar adoração a Deus, uma adoração que Deus não aceitava. E Jeremias pregava: emendai os vossos caminhos, ainda dá tempo, emendai os vossos caminhos,
as vossas obras, e eu farei vocês habitarem nesse lugar. Ou seja, se o povo se arrependesse, se emendasse o caminho, Deus não permitiria a invasão dos babilônios. Mas eles não fizeram isso. Eles não deram ouvidos à palavra de Deus. E aí então chega o momento em que Jeremias, sabendo que Deus ia exercer juízo, ele começa a interceder a Deus por aquele povo. Quando Deus revela a ele que era inevitável o juízo, Jeremias se coloca em intercessão por um povo que queria matá-lo, um povo que odiava o profeta. Ele diz aqui no capítulo 7, versículo 16, veio uma resposta de Deus para Jeremias: tu, pois, não intercedas por esse povo, e nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus está decidido. Não adianta mais interceder por esse povo. Deus rejeita a primeira intercessão do profeta. Mais adiante, ele continua intercedendo por aquele povo. Em Jeremias 14, versículo 1, aliás, Jeremias 11, versículo 14, Deus responde para ele novamente: tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim por causa do mal que fizeram. Aí não tinha mais como tentar conduzir o povo ao arrependimento. E no 14, versículo 11, Deus diz novamente: disse-me ainda o Senhor, não rogues por esse povo para o bem deles. Não rogue por esse povo para o bem deles. Ou seja, não ouvirei. E por último, Deus responde no capítulo 15, versículo 1: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Sabe o que vai acontecer em breve, amados? Eu creio no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Vai chegar o fim do tempo da graça, e Deus vai recolher o seu povo. E quando a gente fala igreja, não são todos que se dizem cristãos que subirão, mas aqueles que verdadeiramente fincaram um compromisso com Deus. A noiva, que é santa, que é pura, que é consagrada. Muitos que se dizem cristãos não serão arrebatados, porque estão vivendo uma vida de qualquer maneira. São cristãos da boca para fora, mas no seu coração não há uma entrega completa a Deus. Quando cessa o tempo que Deus determina, entra o tempo do juízo. E em breve esse mundo que nós estamos vivendo vai entrar no período do juízo de Deus. Serão 7 anos de grande perturbação no governo do anticristo. Muitas pessoas não creem que essas profecias se cumprirão, mas eu creio piamente que tudo que o Senhor profetizou vai ser cumprido. Aquilo que Jeremias profetizou no passado se cumpriu. O cativeiro da Babilônia aconteceu. O tempo que foi profetizado se cumpriu exatamente. Então, como podemos duvidar daquilo que ainda está para se cumprir? Das profecias que estão aí no Apocalipse? Como podemos achar que isso tudo é apenas uma leitura fantasiosa? Vai acontecer e a igreja tem que estar preparada. Por isso a importância de nós nos mantermos fiéis até o fim. Como Jeremias, como grande exemplo, se manteve fiel em todo o seu ministério diante de Deus. O juízo estava determinado e Deus não voltou atrás das suas palavras. Quando chegou o tempo, tal qual ele havia profetizado, tal qual aconteceu. Em Jeremias capítulo 15, do versículo 15 ao 18, ele diz assim: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga dos meus perseguidores,
Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti eu tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Eu nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam. Jeremias estava desiludido naquele momento, sofrendo tudo aquilo que estava acontecendo em relação ao seu povo. E ele diz para Deus: eu tenho andado em fidelidade na tua presença, me dê o livramento do que está por acontecer. E Deus responde para ele no versículo 20: eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos do iníquo e livrar-te-ei das garras do violento. E foi o que Deus fez com Jeremias. E eu creio que é o que Deus fará futuramente com a sua igreja, quando estiver no final do tempo da graça. Deus promete proteção. Você tem o chamado de Deus, por isso não desanime. Não desanime do seu chamado. Não desanime daquilo que Deus confiou à tua mão. Seja fiel ao teu chamado. Nos seus momentos de angústia, Jeremias buscava a Deus em oração. Muitas vezes nós também nos sentimos angustiados e até pensamos em desistir e falar: chega, passa para outra minha vez. E nessas horas Jeremias clamava a Deus em oração. Era no Senhor que ele buscava força para continuar. Em capítulo 16, versículo 19, ele está orando ao Senhor. Ele diz: ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. O Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio no dia da nossa angústia, quando nós estamos angustiados. Jamais voltar atrás, né? Não desista. Jeremias 18, versículo 19 e 20. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á o mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Na oração Jeremias diz: Senhor, lembra do que eu tenho te feito. Lembra que eu tenho me mantido fiel ao chamado. Lembra que eu não desisti. Lembra, Senhor, que eu não voltei atrás. Jeremias capítulo 20, do 7 ao 9. Um lamento do profeta. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que eu falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. E o versículo 11: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Jeremias estava dizendo para Deus: o Senhor me convenceu a ser profeta e eu fui convencido. Eu não consegui resistir ao teu chamado, mas eu tenho sofrido muito por causa desse chamado. Eu sou obrigado a pregar violência e destruição, e por isso eles se levantaram contra mim. Eu já pensei em desistir desse chamado, mas toda vez que eu pensei em desistir, acendeu um fogo no meu coração. Sabe o que é isso, amados? Essa palavra poética, essa forma que ele está dizendo. Todas as vezes em que eu me sentia fraco, o Espírito Santo acendia novamente a chama no meu coração. Eu sentia como se algo estivesse queimando dentro de mim, para que eu prosseguisse, para que eu continuasse
para que eu fosse à frente, para que eu não desistisse, para que eu me mantesse fiel, para que eu não voltasse atrás. Eu acho maravilhoso esse testemunho de Jeremias, porque a gente vê isso acontecendo, né? Quantas vezes a gente não tem vontade de passar a bola para frente, né? Dizer para o Senhor: chega, já cumpri minha parte, deixa eu fazer outra coisa, né? Algo mais suave, né? Senhor, deixa eu fazer algo mais suave. Mas quando a gente pensa em desistir, há um agir do Espírito Santo no nosso coração, queimando, chamando para a gente perseverar e continuar. Jeremias viveu isso no seu ministério. Nas suas angústias e fraquezas, ele procurava a presença de Deus. E há uma palavra tremenda que Jeremias ouviu de Deus, e ele passou isso como uma resposta para o povo. E esse texto de Jeremias, muito conhecido, que é o capítulo 29, do 11 ao 14, quantas vezes essa palavra também é uma resposta para a nossa vida? Jeremias 29, do 11 ao 14, Deus está respondendo para a nação. Mas essa palavra pode ser trazida de uma forma pessoal, uma resposta para mim e para você. Quando Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao teu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Deus quem sabe os pensamentos ao nosso respeito. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Isso é uma palavra profética, amados. Para que a nossa sorte seja mudada, para que a nossa condição seja transformada, para que o socorro de Deus venha, há uma receita para ser seguida. Não vai vir de qualquer maneira. Não é só com reclamação e murmuração diante de Deus, e dizer que estou descontente, Senhor, com o meu chamado. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. E aí então vem, amados, uma receita para a gente conseguir e ter de Deus essa resposta. Ele diz: vocês vão ter que me invocar. Então me invocareis, passareis a orar a mim, então eu vos ouvirei. Nota que é sempre uma condicional. Quando que Deus vai nos ouvir? Quando nós orarmos, quando nós invocarmos o nome do Senhor. Não é cruzando o braço, esperando as coisas acontecerem. Nós temos que invocar, nós temos que chamar a atenção de Deus, através do nosso clamor, da nossa oração, perseverantemente, todos os dias, continuamente. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando que essa promessa acontece na nossa vida? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa foi a resposta que Deus deu para que Jeremias transmitisse ao povo. Eles deveriam parar com tudo e buscar a Deus de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vocês ou nós encontraremos a Deus quando nós buscarmos a Deus com essa intensidade, de todo o nosso coração. Por isso que a gente vem pregando e falando, já há até alguns anos, sobre a importância de uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Não é de qualquer jeito. Se eu preciso, se eu quero transformação na minha vida, se eu preciso de um milagre de Deus, se eu preciso de um socorro de Deus, eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Não é pela metade, amados. São palavras que Deus revelou a Jeremias, e essas palavras são para nós hoje. Promessas de Deus, receitas do Senhor na sua palavra, para que a gente possa ter transformação na condição da nossa vida, naquilo que nós de fato precisamos. Então está aí uma grande receita de Deus. No capítulo 31, no versículo 3,
há uma palavra maravilhosa de conforto, de consolo de Deus. Deus sabe quanto a gente tem passado de lutas. Deus sabe o quanto você tem sofrido. Deus conhece os enfrentamentos que você tem passado na sua vida. Ele vê, Ele conhece, Ele ouve, Ele sabe de tudo. E quando nós buscamos com toda a intensidade, Ele nos responde, Ele nos socorre. Ele disse no capítulo 31, no verso 3: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, com bondade, com benignidade eu te atraí. Nunca podemos esquecer que o nosso Deus nos ama com amor eterno, com um amor perfeito. Jamais podemos nos esquecer da profundidade e da grandeza do amor de Deus por nós. Jamais duvidar desse amor de Deus por nós. Tão grande que Ele enviou o Seu Filho para que morresse por nós, para que nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Jeremias viveu no tempo da antiga aliança, do tempo do sacerdócio, dos sacrifícios. Nós temos um livre acesso, nós temos a presença do Espírito Santo em nós. É mais fácil para nós do que foi para Jeremias. Em qualquer momento da nossa vida, do nosso dia, nós podemos parar e invocar o nome do Senhor e buscar a presença do nosso Deus. E há uma ligação direta, não preciso passar pelo sacrifício, do sacerdócio, de levar um animal, de toda aquela cerimônia da antiga aliança, porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, foi o cordeiro perfeito, abriu o novo e vivo caminho. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E a gente acha que é difícil se achegar à presença do Pai, é difícil se achegar à sala do trono. Sabe quando é difícil? Quando nós não abandonamos o pecado. Mas quando nós cremos no sacrifício de Cristo, recebemos o perdão, entendemos esse chamado amoroso de Deus. Com amor eterno eu te amei, eu te atraí, você tem acesso à presença de Deus. Então por que ficar batendo a cabeça, dando burro na parede ou na ponta da faca, como diz o ditado, quando nós podemos nos achegar à presença de Deus, rasgar o nosso coração, chorar, dizer para o Senhor o que precisamos, clamar com toda a intensidade. Livre acesso, amados. Espírito Santo de Deus em nós, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Livre acesso. Ah não, para que eu me achegue a Deus, eu preciso fazer uma promessa, preciso fazer um voto, preciso levantar uma campanha. Não tem nada disso. Você chega à presença de Deus instantaneamente. Se você quiser fazer uma consagração, fazer uma campanha com liberdade, faça. Quiser fazer um voto, eu não aconselho, mas faça e cumpra. Mas nós não precisamos disso para alcançar o favor de Deus. O amor de Deus já está sobre a nossa vida. Nós podemos fazer como um ato de consagração, um jejum, uma vigília, não como promessa, como base de troca com Deus. Não existe nada de mérito em nós que a gente possa oferecer como base de troca para alcançar uma graça de Deus. Eu tenho isso muito enraizado, porque eu vim de uma raiz católica e lá a gente fazia promessa para alcançar a graça de Deus. E fazia 1001 promessas. Não é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Jeremias conversava com Deus. Nós temos livre acesso à presença de Deus para buscar nele o que nós precisamos. Não precisa mais de intermediário, nem de santo, nem de santa. Nós temos livre acesso à presença de Deus por Jesus Cristo. E muitas vezes os crentes se esquecem disso e ficam batendo a cabeça. Você crê nessas palavras? Amém? Receba as palavras. Pegue o livro de Jeremias essa semana e leia. Vai anotando em vermelho todas as respostas de Deus. Na minha Bíblia está cheio de... Essa Bíblia aqui, né, que é a Bíblia... Essa é a Bíblia do uso diário, da luta, né? Tem as de estudo, mas essa aqui está todinha marcada. Cada assim diz o Senhor de Jeremias está riscado na minha Bíblia. Espera aí, assim diz o Senhor, o que o Senhor disse? Eu quero saber. Eu quero trazer para a minha vida o que o Senhor disse. É palavra de repreensão?
eu vou me corrigir. É palavra de bênção, eu vou receber. É promessa de Deus, eu tomo posse pela fé. Se assim diz o Senhor, quem está dizendo é a palavra de Deus. Não é um falso profeta que está vindo, não é alguém querendo me dar uma profetada usando o nome de Deus. É a palavra de Deus. Só ela pode dizer assim diz o Senhor. Só a palavra de Deus pode dizer para a minha vida assim diz o Senhor. E eu recebo essa palavra. A vida cristã funciona assim na prática. Não é teoria, irmãos, é prática. É trazer para a vida. Eu desafio você a ler o livro do profeta Jeremias. É um pouco longo, mas leia com paciência e atenção e vá grifando aquilo que é importante que você está sentindo Deus falar para você. Aliás, eu já testemunhei aqui, mas a confirmação, uma das confirmações do meu chamado veio no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Foi uma palavra de Deus que está marcada aqui na minha Bíblia, julho de 2003. Uma resposta de Deus que me fez retornar, e essa palavra pesa até hoje sobre a minha vida. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar. Se você separar o precioso do vil, você será como a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás do lado deles. Amados, isso aqui é uma palavra rema que eu recebi uma vez de Deus. E imagine o quanto isso pesa para mim quando Deus diz assim: se você separar o que presta do que não presta, o santo do profano, eu vou ser com a tua boca. Ou seja, para que Deus me use e Ele me use na pregação, eu tenho um compromisso de me santificar, de separar na minha vida o santo do profano. O ministério tem um preço. Não dá para viver igual as outras pessoas, a gente tem que viver diferente. Há outra palavra maravilhosa de Deus em Jeremias 31, versículo 31. Aliás, Jeremias 31. Eu acho que eu anotei errado. 33. Eu estou em Ezequiel, como que vai bater, né? Eu virei a Bíblia lá em Ezequiel, mas então, deixa eu ver aqui, Jeremias 31, do 31 ao 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Isso aqui é uma promessa que foi transferida à igreja do Senhor. A lei do Senhor foi trazida e impressa na nossa mente pelo Espírito Santo. No final do versículo 34, pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso acontece quando nós rendemos a nossa vida a Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de restauração. Para a gente finalizar, no capítulo 32, no versículo 27, eu poderia trazer assim, muito mais textos da palavra de Deus dentro de Jeremias. A gente poderia passar a noite aqui, refletindo em várias palavras que o Senhor liberou, mas aqui tem uma palavra interessante, uma resposta de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ou demasiadamente difícil? Ou coisas que eu não possa fazer? Será que alguma vez a gente duvidou do que Deus pode fazer? E Deus diz: acaso existe alguma coisa que é demasiadamente difícil ou maravilhosa demais que eu não possa fazer? Essa foi uma das palavras que Deus liberou, falando a respeito
do seu poder, da sua soberania, do quanto Ele pode fazer por nós. E no capítulo 33, versículo 3: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Será que a gente tem invocado a Deus, procurado a Deus, direção de Deus na nossa vida? O Senhor está dizendo: invoca-me, clama a mim, eu te responderei. Eu vou te dizer coisas ocultas que você não sabe, eu vou te revelar coisas. Não vai revelar coisas novas, né? Profecias novas, mas Ele pode trazer revelações específicas para a nossa vida. Desde quando? Desde que eu me volte totalmente ao Senhor. Desde que eu busque a Deus de fato, com toda a intensidade do meu coração. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música à frente, e dentro dessa palavra, dentro desses textos de Jeremias que a gente refletiu, que a gente possa buscar o Senhor,